Bom dia, senhoras e senhores. Em nome do Programa de Pós-Graduação Ciências em Saúde e da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário de Sinop, iniciamos neste momento o nosso segundo dia de evento. O encontro científico do Programa de Pós-Graduação Ciências em Saúde da UFMT Sinop é um evento científico anual e que surgiu a partir da demanda do norte de Mato Grosso por reunião científico-acadêmica que pudesse proporcionar um ambiente de discussão sobre temas científicos de relevância atual, formação continuada de excelência e demandas locais da sociedade, bem como favorecer a aproximação entre alunos, pesquisadores, professores, profissionais das diferentes áreas do conhecimento e membros da comunidade em geral. Estamos na segunda edição e, pela primeira vez, totalmente online, buscando se adaptar ao atual momento em que estamos vivenciando. Peço licença para que adentremos agora a palestra Interação entre Saúde Humana, Animal e Ambiente, Por que Pensar Nisso?, proferida pela professora e doutora Carla Cristina Guimarães de Moraes e moderada pela professora e doutora Vanessa Raia. Antes de iniciarmos, gostaria de reforçar que, infelizmente, ocorreu um imprevisto e não teremos a tradução de Libras. O professor Sérgio, nosso intérprete hoje, está neste momento na maternidade, à espera do nascimento de seu filho. Professor Sérgio, parabéns, desejamos saúde ao Miguel e que ele seja bem-vindo. Bom, dando sequência, a professora Vanessa Raia é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutora e mestre em Ciências pelo curso de pós-graduação em Parasitologia Animal, cursou pós-doutorado no Laboratório de Doenças Parasitárias e no Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal da Amazônia, a Universidade Federal do Pará, campus Castanhal. Atualmente, é professora de Epidemiologia e Bioestatística do curso de graduação em Farmácia da FACIP, campus Sinop. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em Parasitologia Animal, atuando principalmente nos seguintes temas: zoonoses, diagnóstico epidemiológico de doenças transmitidas por artrópodes, bioestatística e estudos epidemiológicos. Com a palavra, professora doutora Vanessa Raia. Bom dia, Camila, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para moderar a palestra da professora Carla, né, que nesse momento eu gostaria de apresentá-la. A professora Carla Cristina Guimarães de Moraes vai falar hoje para a gente sobre interação entre saúde humana, animal e ambiente. Por que pensar nisso? Professora doutora Carla é professora da Universidade Federal do Pará, possui graduação em Medicina Veterinária pela Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, foi residente em Medicina Veterinária na área de moléstias infecciosas de animais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, conhecida como Unesp de Botucatu, né? Tem mestrado e doutorado em Medicina Veterinária também pelo Unesp de Botucatu, é pós-doutora pela UFPEL. Atualmente, a professora participa do curso de especialização em saúde pública na Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública, uma abordagem interprofissional. É professora associada e coordenadora do Laboratório de Zoonoses e Saúde Pública da UFPA, professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal da Amazônia da Universidade Federal do Pará, campo de Castanhal, e tem experiência na área de Medicina Veterinária Preventiva, com ênfase em doenças infecciosas de animais, zoonoses e vigilância sanitária. Atua principalmente nos temas brucelose, leptospirose, toxoplasmose, Trypanosoma cruzi, salmonelose e estafilococose em açaí. Então, agora, dou a palavra à professora doutora Carla Cristina para proferir essa palestra que eu estou muito ansiosa para assistir. Parabenizar a Josemara, que entrou em contato comigo, e a gente ficou conversando e tirando muitas dúvidas com ela, e o Wanderson, que me ajudou nessa parte tecnológica. Então, muito obrigada a todos.
Então, estão vendo o slide? Sim, professora, estamos vendo, é preciso só colocá-lo em tela cheia. Tá, já estou colocando. Isso nesse falarmos assim, né? Então, agradeço, né, poder participar desse segundo encontro científico do programa de pós-graduação em Ciências em Saúde do campus de Sinop. Fiquei incumbida com esta palestra denominada, né, intitulada de Interação entre Saúde Humana, Animal e Ambiente. Né? Acho que só está... Deixa eu só reduzir aqui. Por que pensar nisso, né? Então, é uma área que eu trabalho há bastante tempo e não é fácil, né? Essa já é uma resposta de todos os questionamentos que eu irei proferir aqui para vocês, né? Então, falar de interação entre saúde animal, humana e ambiente, hoje nós denominamos com a expressão de saúde única, né, no português, e One Health no inglês. Esse é um conceito, esse conceito ele não é novo, esse conceito é de 1800, né, já se falava de maneira isolada sobre esse tema, né. Só a partir da década de 70, ela começou a ter um pouco de força, mas não aqui no Brasil, né? Então, eu vou fazer um histórico bem breve, porque o histórico eles são muito extensos, né? Então, vou tentar resumir, deixar de maneira mais simples. Então, iniciando com esse médico humano, Rudolf Virchow, ele era um patologista alemão e ele já tinha a percepção, e ele afirmava com isso que entre os animais e a medicina humana não havia divórcio, né? Que a gente até hoje pensa que há um divórcio, né? Então, ele, naquele período, ele já falava que não havia. Em seguida, vem um veterinário que é americano, e em 1984 ele publicou um livro que ele determinou, que ele intitulou de Medicina Veterinária e Saúde Humana. Então, ele já reforçando a interação da saúde humana e animal, defendendo uma única saúde. Então, o problema de a gente começar a pensar, na verdade, hoje, né, é que a gente ainda trabalha de uma maneira muito, muito isolada, né? Então, de um modo geral, as pessoas elas visualizam o médico veterinário como aquele que só cuida dos animais, né? E não é verdade, né? Então, eu até me coloco nessa posição, eu digo para todos que eu sou a veterinária dos humanos, né? Então, muitas pessoas não conseguem entender. Mas aqui, com o objetivo desse veterinário, do Schwab, ele, em 84, ele já objetivava nesse livro dele que a medicina veterinária não está nas espécies animais que o veterinário comumente trata. Encontra-se definitivamente no homem e, acima de tudo, na humanidade, né? Então, ele já, para o tempo, né, já era um sanitarista, mas poucas pessoas tinham essa percepção. Então, nós tivemos 2 eventos importantes em 2018 e um outro em 2019, que foi quando realmente 3 instituições que trabalham isoladamente com animais, com humanos e com o alimento, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE, a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO, elas entenderam a importância dessa interação. Então, elas trabalharam, nesse momento, desenvolver estratégias em conjunto para definir, né, dentro desse contexto de saúde única, objetivos que reduzissem o risco de emergência e disseminação de agentes infecciosos, fazendo essa interação de animal, humano e ecossistema. Então, hoje, no momento que nós estamos vivendo, uma pandemia, ela fica muito clara essa interação. Então,
nós estamos fazendo uma retomada agora de uma maneira global sobre essa temática, porque até o ano passado se falava muito de saúde única, mas em pequenos eventos, né? Então não era uma abordagem mais global, então era muito mais pontual. Então isso acaba sendo, para quem trabalha nessa área, um ganho. Né? Não que eu esteja feliz com a pandemia, mas é um ganho de nós podermos ter uma percepção do que nós precisamos modificar. Né? Então, em 2009, tanto o Escritório de Saúde Única como o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, eles focaram em aprender como e sobre os agentes patogênicos, né, independente de qual seja, eles se disseminam, né, como é que ocorre essa disseminação entre as pessoas, os animais e o ambiente, que a gente chama de cadeia epidemiológica. Né? Então, como qualquer patógeno ele se aloja na pessoa ou no animal, como ele é eliminado para o ambiente, como ele pode chegar ao próximo ambiente. Então, é necessário se conhecer todo esse ciclo do patógeno dentro do ambiente e do animal e do homem. Então, conceituando a saúde única, ela é uma união indissociável entre a saúde animal, humana e ambiental, em uma abordagem transdisciplinar. Né? Então, a gente já superou o multidisciplinar, o interdisciplinar, porque quando a gente introduz o transdisciplinar, nós estamos incluindo quem? A sociedade. Então, toda essa indissociação, né, ela tem que ser percebida pelo poder público para que se possa adotar políticas públicas efetivas de prevenção e controle de enfermidade. Né? Vou fazer só uma vírgulazinha aqui, né, um adendo, é que, de um modo geral, a população ela se preocupa muito com eu vou a um hospital, eu quero ser tratada pelo aquele melhor médico, eu quero ser por aquele melhor hospital. Mas a gente não trabalha, de um modo geral, a prevenção. Porque se a gente faz a prevenção, se a gente conhece como fazer essa prevenção, a gente não precisa do melhor médico, a gente não precisa do melhor hospital. Então, a gente evita. Né? Então, isso é bem evitável. Né? Aí, quando a gente fala nessa interação, eu faço o primeiro questionamento, né, para todo mundo fazer essa reflexão. Essa interação ela é simples? Né? A gente está falando muito de saúde única, né? Todo dia tem uma live de saúde única. Então, aí eu sempre faço o questionamento, é simples? E aí eu já respondo, não, de jeito nenhum. Né? Vamos pensar no desafio curricular. Estava desativado todo esse tempo? Não dá para acompanhar aqui no chat. Vanessa? Vanessa? Oi, Carla. Desativar todo esse tempo? Depois que você falou que a interação não é simples, ficou mudo e aí... Tá, a interação não é simples, e aí ficou mudo. Então tá bom, deixa eu continuar daqui. Obrigada, Vanessa. Bem, então, só retomando, né? Então, o questionamento que eu faço, né, para todos nós pensarmos essa interação da saúde animal, humana e ambiental, ela é simples? Aí eu já respondo que não. Né? Então, nós temos vários desafios. Então, esse desafio, ele inicia com os currículos escolares. Eles precisam, lá na base, lá na educação infantil, ser mudado. Né? Aconteceu comigo, acontece até hoje, a gente aprende a ler, mas existe um pouco envolvimento de nós trabalharmos com educação ambiental. Né? Eu acho que a educação ambiental ela é o primeiro passo, então acho que em todo o currículo da nossa vida inteira deveria ter educação ambiental.
Eu estou fazendo um curso de educação ambiental online para poder conhecer mais, né, dentro da minha própria instituição, e uma primeira coisa que a pesquisadora que trabalha com educação ambiental há mais de 30 anos, ela diz que a educação ambiental ela se resume numa palavra, que é o respeito, né? A gente não tem esse respeito, de um modo geral, com o ambiente, mas às vezes não porque a gente faça de propósito, mas porque nós não fomos educados lá no passado para melhorarmos algumas condições. Então, eu tinha um hábito horrível, isso eu não tenho vergonha de falar, eu sempre uso como exemplo, de jogar lixo, né, meu resíduo de papel de bala, de sorvete no chão. E quando eu fui morar em São Paulo, já adulta, eu tive um colega de residência que me chamou a atenção. Então, aquilo mudou a minha vida, porque ele me sinalizou que eu estava errada, mas nunca na minha vida alguém tinha me dito que estava errado. Então, por isso que a gente não pode se cobrar, né? Então, por isso que é um desafio. Quando a gente fala dessa mudança dentro dos currículos, ela tem que ser por toda a grade, por todos os cursos, para que a gente possa conhecer o que cada curso faz, né? Porque, às vezes, a gente, como as pessoas acham que o médico veterinário ele é o único exclusivamente responsável por tratar de animais. Então, a gente viu um grande exemplo agora, quando um ministro foi indicado, né, para a parte imunológica, que aí as pessoas fizeram muitas chacotas, brincaram muito em dizer que ele não tinha capacidade porque ele era veterinário, né? Assim como lá, acho que em maio, em abril, disseram que o médico veterinário fazia parte da saúde, né? Então, das profissões de saúde. Então, isso ele já faz parte desde a década de 60. Né? E a gente não conhece, então as pessoas acham que é uma pessoa que não tem capacidade de estar naquele ambiente. E qualquer área de saúde, ele pode atuar como ministro, qualquer profissional da área de saúde, ele pode atuar como ministro da saúde, sim, com toda certeza, porque ele tem dentro do currículo dele bases para que possa o tornar dessa maneira. Né? Com relação ao respeito, hoje a gente até vê, né, já deu meu exemplo, mas hoje a gente vê que você usar máscara é um respeito com o outro, é um respeito com o ambiente, e às vezes a gente não faz. Um outro ponto que eu falo dessa interação é que a gente precisa olhar também de uma maneira social, que hoje a gente tem o transdisciplinar, né? São as comunidades diferenciadas, são as regiões diferenciadas. Né? Então, eu não posso simplesmente sentar, determinar uma legislação pensando só em mim. Não, eu tenho que conhecer os outros, porque eu preciso fazer o respeito. Eu preciso ter o respeito com o próximo, né, com as outras comunidades, com as outras regiões, para que eu possa realmente conseguir fazer que essas pessoas entendam o que eu quero mudar. Elas possam me ajudar com as experiências delas, para que eu possa acrescentar e a gente criar um produto que realmente possa representar o Brasil inteiro. Né? Então, tudo isso são o quê? As mudanças que são globais. Eita, meu slide não está passando. Com isso, só mostrando para vocês de uma maneira rápida como as pessoas se enxergam, né? Profissionais da área de saúde. Então, a perspectiva da saúde, somente de saúde, era bem isolada, né? Cada um no seu quadrado. A saúde animal só cuida deles, a saúde humana e a saúde ambiental. Então, a gente não faz o quê? Uma conversa. Né? Então, quando a gente não faz essa conversa, nós temos muitos prejuízos, porque a gente tem o avanço de patógenos, como aconteceu com o Covid, né? Que a gente não conseguiu ter o controle. Né? Aí, aqui, eu não sei se vocês lembram, quando a gente aprendeu lá, no meu tempo a gente falava primário, né? Então, como eu já sou bem idosa, então talvez seja ensino infantil, né? Educação infantil. Aí lembro que a gente aprendeu interseção na matemática, né? E foi muito engraçado eu olhar para isso. Né? Que aqui, quando a gente pensa no tradicional que a gente acha que a gente faz, nós estamos aqui apenas a saúde única, esse triângulozinho pequenininho aqui. A gente realmente é muito pouco que se faz. Agora, quando eu olho aqui eu deixei bem separado de propósito para que vocês possam enxergar as cores, né, da saúde ambiental que eu estou representando, do animal e do humano. Né? Mas é apenas como se fosse um único círculo.
né? Então, essa é a saúde única, né? Que é essa interação que nós estamos falando. Então, a abordagem tem que ser toda nela, única, eu não posso separar ela. Então, se eu fosse contar para vocês vários exemplos aqui, vocês iam se enxergar, perguntem no chat aí, que tudo que vocês perguntarem, eu vou transformar para vocês em saúde única. Tá? E aí vem aquela pergunta, por que pensar nisso? Né? Eu vou falar para vocês do meu olhar, né? Então não sei se vocês vão se encontrar dessa maneira. Então nós temos pandemias virais causadas por influenzas, né, desde 1895. Né? Aí aqui, se vocês olharem essa figura, vocês vão ver que em 1918, mais ou menos, na Primeira Guerra Mundial, já tínhamos casos de H1N1, mas a gente sempre achou assim, é do outro lado, né, no outro continente, não vai chegar aqui para a gente. Né? Então, é uma percepção também que eu tinha, porque faz tempo que eu leio, que eu falo um pouco desses agentes virais, mas sempre muito distante, né? Mas eu sempre pensando epidemiologicamente como acontece lá e como poderia acontecer aqui para a gente. Então, eu sempre transformava dessa maneira. E aí, a gente se surpreende com um vírus, né? Que é o Covid, que ele foi isolado, foi identificado eu acho que foi em dezembro, lá na China, né? Mas já tinham casos antes que as pessoas não comentavam, porque achavam que ia ficar local. Então, isso é uma outra falha, né? Que, pelo fato de eles estarem acostumados com processos de pandemias virais, então eles acreditavam que ia ficar ali. E aí não fazem aquela notificação que é obrigatória fazer para a OMS, né? Para que ela possa informar todos os outros países do processo que está ocorrendo ali. E aí a gente se vê numa situação completamente diferente, né? Então, eu nunca me imaginei fazer uma palestra olhando só para o computador, sem ter interação, sem ver as pessoas, sem ver o olhar, o espanto, né, das pessoas quando a gente está falando. Né? Então, é bem complicado isso, de nós nos isolarmos, né, socialmente. Então, é uma transformação muito, muito diferente, né? Que nós não estávamos acostumados e que a gente via só longe, só em outros países. Né? A gente trabalhar, hoje eu com 52 anos, né? Me vendo trabalhando com ferramentas que eu jamais tinha paciência, né? Que eu sempre dizia para os meus orientados, instala isso para mim, faz isso para mim. Então, é uma mudança de vida para todo mundo. Mas a gente tem que fazer o quê? Uma reflexão de por que essa mudança aconteceu. Tá? Então, como pensar nessa mudança? Né? Então, nós estamos assistindo aqui, né? Vou falar do nosso país, né? Então, nós estamos vendo o surgimento de várias enfermidades, de várias doenças, né? E começou, né? Então a gente pode pensar, olha a importância do homem, né? A importância do ambiente, né? A importância dos animais. Quando em 2014, nós tivemos a Copa, né? Eu lembro, eu fiz algumas viagens nesse período, fui ao Rio de Janeiro, fui em Manaus, e eu vi as construções, todo mundo se movimentando. No ano seguinte, ou mais 2 anos, nós tivemos um surto de chikungunya. Né? Então, essa nossa globalização, essa facilidade de nos movimentarmos, faz com que a gente possa o quê? Trazer patógenos. Então, hoje, nós estamos vendo o surgimento de muitos patógenos, né? Vou falar doenças, que já existiam e outros que nós não conhecemos, como é o caso do Covid. Né? Então, o que faz para que a gente mantenha essa interação? Né? Então, olha a importância de nós estarmos sempre o quê? Unidos, né? As profissões, né? Não pensarmos cada um no seu quadrado, porque hoje em dia, se a partir desse momento do Covid continuarmos com esse pensamento de cada qual no seu quadrado, vamos ter várias pandemias, né, com muitas mortes, porque a gente não trabalha mais, se a gente não trabalhar o coletivo, isso vai complicar muito para a gente. Então,
eu desde criança, né? Então, voltando a falar que eu tenho 52 anos, a gente fala do desmatamento, mas a gente não consegue inibir isso, né? Tem várias respostas para isso, a gente vai discutir um pouco. Quando a gente fala... E aí, não, deixa eu só continuar, que depois eu volto, porque tem uma foto de desmatamento. Quando a gente fala do comércio ilegal, né, a gente sempre ouviu, né, a história do tráfico de animais, quantos animais, mas a gente não consegue. Eu sempre comparo nas minhas aulas que o tráfico do animal é igual ao tráfico dos celulares, né? Você está com seu celular, passa uma pessoa, leva seu celular custou, sei lá, R$500, aí alguém vai vender teu celular por R$100, né? Então, se tem sempre alguém comprando o teu celular, né, por R$100, porque ela quer ter um celular que ela talvez não possa, mas ela quer ter, a gente tem que pensar no processo social, né? Ela está fazendo o que? Ela está fomentando o crime, porque o cara vai sempre conseguir pegar um celular e vender por um preço barato para fazer o que ele quiser depois com esse dinheiro. A mesma coisa. Então, se tiver sempre alguém para comprar um animal selvagem, né, um filhote, uma mãe prenhe, o que vai acontecer? Vai sempre ter o quê? O tráfico. Porque se você não tiver como sustentar o tráfico, ele não vai existir, certo? Outro ponto também, quando a gente pensa nessas zoonoses, é a intensificação da produção agropecuária, que aí eu faço o link para o desmatamento, porque hoje se diz assim, a população está crescendo muito, ela precisa de muita proteína para comer, então eu não tenho mais espaço para colocar animais de produção, então eu preciso o quê? Desmatar, né? Então hoje tem pessoas que às vezes a gente critica, né? Pessoas que estão tentando preservar, cada um da sua maneira, mas ainda isolado. Hoje eu vou reduzir meu consumo de carne, eu vou reduzir meu consumo de frango, né? Para evitar que, se todo mundo pensar, hoje é um dia que ninguém vai comer uma carne, uma proteína animal, então aí não vai ter uma produção para aquele dia, então, mas vamos pensar em milhões de pessoas, né? Então não é só eu, né? Eu estou pensando em milhões, trilhões de pessoas. Então isso talvez reduza, né? Dentro dessa situação dos animais envolvidos com o ambiente desmatado, eles, principalmente para algumas proteínas, para alguns animais, você começa o quê? Utilizar antibiótico. Esse é um outro problema muito grave que nós estamos vivendo. Porque eu estou induzindo antibiótico, eu estou aplicando antibiótico para evitar que aquele animal fique doente, para dar uma melhor condição para aquele animal. Só que, se aquele animal realmente precisar daquele antibiótico, ele já vai ser resistente. Então, aquele animal vai morrer. E aí é a mesma coisa para a gente. Né? Então, as pessoas que se automedicam, as pessoas que estão recebendo medicação através de alimentação porque elas não sabem, então, quando elas precisarem realmente daquele antibiótico, a gente vai ter o quê? Uma resistência bacteriana. Então, esse é um problema muito grave. Um outro ponto que a gente tem que focar bastante, que eu vejo todo mundo reclamar, porque eu vejo nas mídias sociais as pessoas até brincarem, né? Mudanças climáticas, né? Então, eu lembro que aqui na Amazônia chovia de dezembro, mais ou menos, até julho, de uma maneira intensa. Então, eu já estava acostumada a ir para a escola com o meu guarda-chuva, com a minha capa, com tudo protegido, porque eu sabia que ia chover, eu ia me molhar, né? E hoje não, hoje mudou completamente. Então, está fazendo calor em dezembro, em janeiro aqui, começa a chover, está chovendo muito tarde. Então, assim, a gente percebe, mas a gente não dá muita atenção. Outro ponto que poucas pessoas também conhecem é essa informação, que 60% de todas as doenças infecciosas em humanos são zoonoses. São doenças que são patógenos transmitidos dos animais para o homem. 75% de toda doença infecciosa emergente, aquela que não existia, mas passou a existir, é de 75% zoonoses de animais para humano. Então, a gente tem aí a Covid, né? Então, como está acontecendo esse aumento nessas zoonoses, né? Aqui estou mostrando para vocês uma foto clássica da Amazônia,
né? Então, o tapete vermelho, de quantas árvores milenares enormes aí, né? Que tem todo um bioma, um ecossistema que ela vive, existe o morcego, existe o vírus da raiva, existe algum mamífero selvagem, né? Eles vivem ali em união, né? E aí o homem chega, faz o desmatamento porque ele precisa colocar mais cabeça de gados aí, né? Porque existe um consumo muito grande de carne, né? E aí o homem se coloca no nicho dos animais silvestres. E aí o que a gente tem? Que a gente, aqui da Amazônia, desde 2004, nós temos casos de raiva humana, ou seja, nós estamos retrocedendo em função disso, porque o homem tira todo aquele ambiente e se coloca. Então, o morcego, como ele é um mamífero que voa, então ele vai lá, ele consegue se dispersar, mas ele precisa se alimentar. Então, todos os animais pequenos, porte que ele consumia, que ele se alimentava, não estão mais aí, porque eu tirei, afugentei ou morreram. E aí eu coloco um monte de cabeça de gado, né, maravilhosas ali, enorme aquela fonte de alimentação, e aí o morcego vai lá. Então, aí começa a agressão nesses animais, e aí, em alguns momentos, também tem agressão no humano, né? Então, se o morcego, que não é o vilão, estiver infectado com o vírus, ele vai fazer o quê? A transmissão. Né? Aqui, hoje, nós estamos vivendo esse incêndio, né, no bioma pantaneiro. Ele é bem... o bioma pantaneiro ele tem 5 biomas diferentes, né, que eu fui até dar uma estudada, e na verdade, está se perdendo muito. Então, a gente tem que fazer reflexão. Muitos animais morreram, muitos fugiram, e aí, quando passar isso, como vai ser? O que vai surgir aí? Será que vai surgir algum patógeno, alguma pandemia? Porque nós não conhecemos, né? Apesar de que, assim como na Amazônia, aí no Pantanal, que eu não posso afirmar, mas na Amazônia eu posso afirmar, a gente, desde que eu me entendo por gente, a gente se fala do desmatamento. Então, o quanto está perdendo, né, todo o bioma. No Pantanal, eu ouço na mídia que eles falam assim, esse é o maior incêndio de não sei quando. Então, ou seja, já vem ocorrendo incêndios também, né? Então, talvez não seja muito demonstrado na mídia. Então, quando a gente pensa nessa saúde única, né, que é essa interação saúde animal, humana e ambiente, né, a gente tem que pensar o quê? Nessa qualidade de vida, né? A saúde da população, ela depende de um meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado. Eu encontrei, esse é um artigo aqui de 2020, de um grupo de São Paulo e de Pernambuco, né? Então, eles fazem uma colocação que eu acho muito interessante e eu vou reproduzir alguns pontos, né? Então, eles têm uma visão de conceito de saúde única que ele se aplica para formular, né, para subsidiar políticas públicas. Então, ele tem essa figura que eu acho que ela representa tudo do que eu falei para vocês, tá? Então, como ela não ficou muito boa, né, eu tentei ajustar, ela muito pequena, porque é do artigo, eu não consegui. Então, o que eu fiz? Fui pegando alguns quadrantes, tá? Então, eu vou falar de todos esses quadrantes aqui, tá? Para que vocês possam fazer essa conexão junto comigo, tá? Então, pensando nessa saúde, nessa saúde única, para que a gente possa trabalhar políticas públicas em conjunto, né? Então, quando a gente fala daquele desmatamento, né, daquele crescimento desordenado que existe em todas as regiões, né, do Brasil, o que a gente está fazendo, como eu falei anteriormente? Nós estamos tirando, né, aquele ecossistema que existia aqui, a interação do ambiente e o animal, né? E aí nós nos colocamos aqui. Então, às vezes, eu vejo em São Paulo algumas reportagens, alguns períodos, que aparece muito escorpião, né? A gente vê que no período que chove mais, nós temos aquelas doenças causadas pelos arbovírus, né? Então, nós temos aproximação de morcegos, né? Então, aqui no Pará, nós tivemos, acho que foi em 2018,
nós tivemos mais um outro surto de raiva humana, né? Então, até lembro que um veterinário que foi fazer o atendimento, ele fala nas palestras dele que quando ele chegou, era numa área de ribeirinha, né? Então, quando ele chegou lá no porto, bem do lado já tinha um cemitério. E aí o primeiro questionamento que ele falou, será que essas pessoas que morreram já não morreram de raiva, mas não foram diagnosticadas? Então nem tinha mais como fazer, né? Então, o quanto a gente não tem esse conhecimento, né? Então, o quanto se a gente não respeitar, como eu falei anteriormente, a natureza, né? Se a gente começar a pensar só no nosso quadrado, se a gente não tiver essa visão, nós também vamos ser atingidos para essas epidemias que estão acontecendo. Aqui, mostrando só a figura de um crescimento desordenado, tá? Para poder fazer um outro gancho, que não é nesse slide, é no próximo. Tá? Aqui falando ainda um pouco das boas práticas agrícolas, né? Uma ferramenta importante para prevenir o desenvolvimento de resistência antimicrobiana. Né? A produção de alimentos de origem animal é importante para a subsistência e manutenção da economia da comunidade rural. Então, aquela comunidade rural que está produzindo o alimento, né, produzindo os animais de produção, ela tem que ter muito cuidado com isso. Né? Ela tem que pensar o quê? A gente tem que pensar em vários pontos. Na segurança das pessoas. Né? Então, elas têm que ter cuidado com conhecer, né? Elas não precisam ser veterinárias, mas aquilo que eu falei para vocês, se você tem aquela interação curricular lá no passado, então muitas situações a gente consegue evitar. Então, essa segurança para as pessoas que trabalham com os animais na área rural, seria importante elas não terem contato direto com as excretas desses animais, porque a gente não sabe, ele não é o veterinário, para poder pensar no diagnóstico, para poder tratar. Então, a gente vê ainda hoje muitas pessoas fazendo parto de animais sem luvas, né? Então, se aquele animal tiver uma bactéria que eu falo que é conhecida como brucelose, né, que a doença é brucelose, ela não vai dar nenhum quadro sintomático imediato, mas ela dá um quadro sintomático bem para frente, crônico, para essa pessoa. Né? Então, seria uma outra temática a gente falar nisso. Né? Quando as pessoas utilizam algum produto para como é que eu posso dizer? Para acabar com uma praga, né? Vou até fazer assim, uma praga, porque aquela praga ela existiu porque eu fiz o desmatamento, existia algum fungo, alguma bactéria normal, e aí eu vou fazer um plantio ali, e aí aquela bactéria, aquele fungo, eles estão no solo, então eles vão contaminar aquele produto. E aí, o que eu vou usar? Um produto químico para poder acabar com essa bactéria, e aí o que vai acontecer? O que eu vou fazer com esse resíduo, né? Com esse material? Eu vou jogar no meio ambiente. Esse material que eu usei para acabar com essa praga, ele vai cair no rio. Então, tudo é uma segurança que a gente tem que parar para pensar. Tá? Se eu vou despejar todo esse resíduo num córrego, que é o córrego que vai ser utilizado por várias comunidades, então a gente vai ter essa contaminação. Então é bem complicado isso. Tá? Os animais saudáveis, eles desempenham um papel importante no fornecimento de fonte essencial de proteínas e micronutrientes, contribuindo para uma dieta equilibrada. Tá? Então, quando a gente pensa nesses animais de produção, pensar sempre que eles precisam ser tratados com bem-estar, com prevenção, ou seja, se eu sei que existem determinadas enfermidades que esses animais podem ser acometidos, então eu tenho que me antecipar. Então eu faço o quê? Eu já trabalho com as vacinas que existem, né? Então eu tenho que tentar fazer um manejo ali de uma maneira muito adequada, pensando sempre no homem, no ambiente e nesses animais, porque eles não vivem de maneira isoladas. Né? Um outro ponto que a gente volta até para o desmatamento. Então, aquelas áreas protegidas, né, que infelizmente até
essa semana, né, estão tentando já revogar, se elas forem destruídas, né, as poucas que existem estão sendo protegidas, são as APAs, né? E se elas forem destruídas, vai ser muito mais complexo para a gente, né? Então, a gente vai viver num deserto aqui, a gente até volta para aquelas, né, eu vou até fazer uma brincadeirazinha, né? A gente volta para aquele filme que você luta para ter água, você luta, que a água é um bem precioso, um verde é um bem precioso. E às vezes a gente acha que isso está muito distante, né? E não está. Né? Está muito próximo, porque eu, que já estou com 52 anos, estou vendo aqui na minha região toda essa mudança ambiental que já acontece, né? E vendo várias enfermidades surgindo, né? E muitas pessoas morrendo até. Então, só mostrando para vocês que muitas pessoas, né, pensando só no processo econômico, né, de ganhar, 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 não pensa na proteção ambiental. E nós estamos perdendo, né? Agora os manguezais também vão ficar livres, né? As pessoas vão construir mananciais, está uma polêmica ainda, né? Para que a gente possa estar só o quê? Criando, fazendo essa produção animal, né? Que já está desenfreada. Né? E aí a gente vai chegar um momento que os nossos recursos, né? Eles vão findar. Um outro ponto que aquele artigo ele também fomenta, né, é sobre o saneamento básico. Né? Então, a gente tem ainda muito as pessoas pensarem que o saneamento básico ele está restrito a apenas você colocar um asfalto. Né? E não, a verdade não é isso. Né? Então, quando você fala do saneamento básico, você está falando da estação de tratamento de água, da estação de tratamento de esgoto, de como vai ter na estação de tratamento de água, de águas pluviais, como é que ela vai ser captada. Né? Os nossos resíduos, né? A gente já trabalha com muitos lixões, né? Que já não deveriam existir. Então, nós devemos trabalhar com aterros sanitários, porque trabalhar com reciclados, né? O tempo está findando, mas se eu tiver a oportunidade de falar dos reciclados para vocês, eu tentei fazer, mas sozinha eu não consigo. Né? Então, é uma mudança, realmente, quando a gente fala dessa interação, pensando no ambiente, no ser humano, nos animais, eu tenho primeiro que ter essa consciência e depois tentar conscientizar os mais próximos, porque eu tenho que fazer isso lentamente. Depois o pessoal da minha rua, o pessoal do meu bairro. Então, sem isso, eu não consigo trabalhar sozinha, isso é inviável. Né? Então, por isso que eu digo que a solução é a gente mudar o currículo escolar lá na base, para que as pessoas possam entender a importância de todo esse passo a passo de maneira adequada. Né? Para que não seja uma briga, né, de forças, né, é complicado. Um outro ponto, né, são as áreas verdes, trazendo muitos benefícios. Então, olha só o quanto a parte ambiental é importante, né, que ela vai trazer benefícios para você, benefícios para o teu animal, se você tem algum pet, que você possa ter espaço para passear com ele. Né? Essas fotos elas não são aqui no Brasil, né, porque, primeiro, que a gente não tem essa tranquilidade, né, de sentar numa praça com um livro ou com teu celular, né, que não demora 10 minutos, você já está sem teu celular ou sua bolsa. Né? Infelizmente, é um processo que a gente precisa mudar muito. Então, não é esse processo da criminalidade, ela também não se resolve com construção de cadeias. Eu sempre penso que é educação. Tá? Então, a gente tem que sempre voltar. Então, olha, vejam, eu como veterinária falando sobre o processo de política pública, a gente tem condições de falar. Eu posso não ter todos os subsídios, mas eu posso buscar um profissional que tenha mais experiência, que seja mais da área, mas que ele possa fazer essa interação. Tá? Aqui a poluição. A gente, às vezes, não percebe. Né? Então, nós temos aqui 2 pontos nesse slide, porque eles ficaram na figura, porque ela ficou muito próxima. Eu passei do meu tempo, mas eu peço só uns 2 minutinhos que eu já estou finalizando, tá? Me desculpe, mas eu tentei fazer, mas... Tá? Então, quando a gente fala dessa poluição, nós já estamos acostumados com ela. Então, quando eu fui morar em São Paulo,
Aqui para a gente na região, na verdade, quando a gente vê o céu nublado, assim, cinza, vai chover, e chove, e muito. E lá, quando eu via, eu falava assim, meu Deus, vai chover. E, na verdade, não era chuva, era poluição. Tá? Um outro ponto, a gente está acostumado a gente vai na feira, né? Aí a gente compra, o tomate está brilhoso, né? O pepino chega a estar ali, tudo perfeito. Tudo aquilo é muito agrotóxico, né, que deixa ele com aquela perfeição. Então, o quanto nós estamos ingerindo todos esses agrotóxicos, né? Então, acho que depois de 2018, muitos agrotóxicos que outros países já não usavam mais, o Brasil permitiu usar. Então, o quanto se nós não tivermos cuidado com isso, nós vamos morrer cedo com câncer, né? Então, nós precisamos mudar isso, tá? Só uma foto mostrando para vocês que essa foto do meu lado esquerdo está toda nublada. É um período comum, né? Ela não é a mesma foto, mas é no mesmo local, na mesma cidade, tá? Do outro lado, que ela está bem diferente do meu lado direito, é no período da quarentena, agora do Covid. Olha a diferença, ou seja, a quarentena, lockdown, né, que a gente não podia sair. Então, o quanto diminuiu? Olha só, gente, a diferença, tá bom? E aqui, né, finalizando, mostrando a importância da medicina veterinária, né? Então, não que ela seja a melhor, a mais importante, mas mostrando a importância dela, porque através dos animais que nós cuidamos, nós podemos ter a percepção de que algum patógeno está naquele ambiente. Então, nós chamamos esses animais de sentinelas. Então, a gente pode fazer, através dessas informações, análise espacial de animais sentinelas. Nós temos hoje ferramentas moleculares, né, que nós usamos para poder identificar esses patógenos, para que a gente possa identificar primeiro no animal, para depois identificar no homem. Tá? Então, a gente está sempre buscando correr contra o tempo para que isso possa acontecer. Promover a vigilância em arboviroses, né? E que os animais, tanto domésticos, selvagens, né, como alguns vetores, né, como os mosquitos, carrapatos, são sempre o quê? Sentinelas. Então, a gente tem que estar sempre o quê? Buscando informações nesses animais. Tá? Então, só já finalizando mesmo, né, mostrando para vocês que nós temos um Dia Mundial da Saúde Única, né, que é dia 3 de novembro, então, no mês que vem, daqui a 30 dias, nós teremos essa comemoração, né? Então, ela não pode ser, na verdade, só um dia, ela tem que ser vários dias, tem que ser durante o ano inteiro. Tá? Então, finalizando, dizendo que nós estamos num tempo de reflexão. Então, nós temos que refletir tudo que nós fazemos, todo o nosso comportamento. Obrigada, esse é meu contato e esse aí é a logo do meu laboratório, tá? Então, tenho uma equipe também que trabalha com zoonoses. Muito obrigada. Professora Carla, nós que agradecemos a palestra e todos esses questionamentos e reflexões que a gente precisa ter, né? É muito importante que as pessoas entendam que melhorar a nossa saúde depende de todas as profissões de saúde, dentre elas a medicina veterinária, que está inserida em todos os aspectos da saúde humana, né? Afinal de contas, o conceito de saúde é o completo estado de bem-estar físico, está relacionado às zoonoses, mental e social, e todos eles foram abordados na sua palestra. A gente tem uma pergunta aqui da Suzy, eu vou ler a pergunta da Suzy, que é uma pergunta muito importante, muito pertinente, e eu também tenho algumas perguntas, algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais, tá? Mas eu vou começar pela pergunta da Suzy, que talvez na pergunta da Suzy alguma coisa já seja falada. A Suzy está perguntando o seguinte: professora Carla, alguns meios de comunicação divulgaram a possibilidade do Brasil ser o foco da próxima pandemia. Qual a sua opinião sobre essa possibilidade, se medidas não forem tomadas? Suzy, obrigada pela tua pergunta. Eu acredito, né, com tudo que nós estamos vivenciando hoje, com esse desmatamento, com essa queimada, não só aí no bioma pantaneiro, mas está ocorrendo também no Nordeste. Então, a gente está destruindo um ecossistema
que pode, nós não conhecemos, né? Então, que pode existir algum patógeno que estava só naquele ambiente e aí nós vamos nos colocar naquele ambiente, né? Então, isso eu acredito que pode sim acontecer. Mas o que me preocupa é que, às vezes, a mídia, ela, da mesma maneira que eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? Da mesma maneira que ela, às vezes, nos ajuda, ela nos atrapalha, porque muitas pessoas só têm essa informação da mídia, né? Elas não têm um conhecimento científico, elas não pensam na possibilidade de perguntar para uma pessoa da área, né? Então, às vezes, elas começam a reproduzir informações, talvez, que não sejam adequadas, mas que não é esse caso, Suzy. Tá? Mas pode sim, pode acontecer, porque nós temos uma diversidade muito, muito ampla de ambiente que está sendo destruído. Espero ter te respondido. Obrigada, professora. E só, se a senhora me permite complementar, alguns desses ambientes já foram mais de 75% destruídos no Brasil, né? A gente tem ambientes que estão... já ultrapassaram muito o desmatamento. Um deles é a Mata Atlântica. Eu estou falando porque eu estava lendo esses dias, e a Mata Atlântica, atualmente, só resta 16% da mata original. Né? É muito triste, né? E é só te complementando também, né? Eu lembro que quando eu morei 15 anos, né? Eu sou paraense, morei 15 anos no Sudeste, especificamente no estado de São Paulo. Né? E aí eu conheci meu marido lá, e aqui a gente estava acostumado a ver os nossos rios, né? Muito grandes, né? São as nossas estradas. Né? E aí o meu marido, quando ele veio, ele teve uma percepção. Ele falou assim, nossa, vocês já pensaram em algum momento que esse rio pode secar? Aí, assim, eu fiquei sem fala. Chocada. Porque, tipo, a gente nunca pensa nisso, né? Porque nós estamos acostumados, né? E aí, gente, por incrível que pareça, no ano seguinte, no estado do Amazonas, teve uma seca enorme, enorme, que eu fiquei muito chocada. Então, aí eu comecei a entender que se a gente não realmente cuidar do ambiente, nós vamos ter o que aconteceu na Mata Atlântica, né? Nós vamos ter 16% apenas, que seria o pulmão, né? Aqui no caso da Amazônia, que as pessoas dizem assim, é exagero dizer que é o pulmão. Mas se a gente for ver geograficamente, né? Quando ela faz a circulação do ar, da umidade, que ela vai para os outros continentes, o quanto é importante para os outros continentes, né? E aí muitas pessoas acham que as pessoas de fora, que já não tem mais isso, né? Elas têm algum interesse específico com o tráfico de animais. Às vezes até tem, mas eles já estão preocupados porque se aqui acaba, né, lá vai ser pior para eles. O verão deles será muito pior, as chuvas deles serão muito piores. Porque quando faz geograficamente esses ventos aqui para a Amazônia, eles são estabilizados pelas árvores, pelo tamanho das árvores, que são imensas, né? Tu que estiveste aqui, tu sabe bem, né? Sei, eu morei em Manaus também, professora. Antes de morar, eu morei em Manaus. Peguei uma época de seca lá bem braba, um calorzinho sutil, né? Tem uma pergunta também da Ludmila, professora, e eu vou complementar com uma outra pergunta minha também, né? A Ludmila está perguntando o seguinte, mesmo sendo um assunto atual e em alta hoje, a saúde única ainda caminha para ganhar mais espaço. Aí, observação minha, no Brasil, né? O Brasil ainda está caminhando para ganhar mais espaço. As professoras pensam que no futuro próximo a saúde única será ainda mais difundida ou divulgada? E aí eu complemento com uma observação que eu gostaria que a senhora comentasse, é o seguinte, você falou do âmbito curricular, né? Porque até então a gente não tem saúde única nem no âmbito curricular, né? A gente quer falar para as pessoas, mas não tem no âmbito curricular. E você comentou da base, beleza, mas nem na graduação a gente fala como poderia ser esse processo, assim, primeiro, né? Será que vai ser mais divulgada? E como isso se daria dentro da graduação? Porque eu vou arriscar, eu vou falar que eu tenho certeza que ninguém que está aqui, não tem ninguém da pós-graduação que ouviu falar sobre saúde única na graduação. Se eu estiver errada, vocês colocam aí no chat, gente, mas eu tenho quase certeza que ninguém ouviu falar. Então,
que você acha, professora Carla, sobre essa situação de divulgação da saúde única e da falta de comentar dela, principalmente na graduação? Tá, Ludmila, nós vivemos hoje um mundo de divulgações muito rápidas. Então, tipo, quando nós falamos em 2009, se eu não estou enganada, no H1N1, eu não sei qual a idade da Ludmila, né? Eu já estava dando aula. Então, aí todo mundo com medo do H1N1 e tal. Aí todo mundo para de falar. Aí vem a pergunta, que é quando eu digo que a mídia ajuda ou atrapalha, né? Quando você para de falar, acabou ou ela continua e ninguém está falando mais, né? Então, essa seria uma reflexão. E aí, por que eu acho que essa divulgação, né, que a Ludmila está perguntando, agora, para a gente, para o que nós estamos vivendo, eu acho ela muito complexa, porque ela é uma divulgação que está neste momento, porque nós estamos vivendo uma pandemia. Mas se essa pandemia, se nós voltássemos ao normal, que eu entendo que nós não vamos mais voltar ao normal, né? As pessoas dizem para mim assim, nossa, será tá? Mas eu falava logo no começo da pandemia, eu falei assim, gente, esse ano não existe mais. Aí meus alunos, não, professora, não. Aí depois todo mundo me entendeu. Mas no ano que vem ainda vai ser igual, né? Então, se essa pandemia acabasse agora, hoje, sábado, dia 3, aí segunda-feira todo mundo já tivesse, pudesse voltar às suas atividades, alguém ia falar mais da pandemia até o final do ano? Não. A gente ia falar que já chegou o Natal, que vem um carnaval, e a gente já esqueceu da pandemia, mas ela continuaria aqui, que é a mesma situação da dengue. Né? Quando a gente fala de dengue, a dengue ocorre o ano inteiro, mas a gente só fala em alguns momentos, né? Quando começa a chover. Só. Fora isso, a gente não fala mais. Né? E aí, respondendo ao teu questionamento também, Vanessa, eu acho que a gente teria que mudar na base, porque eu entendo que modificações acontecem com crianças, com adultos não. Né? Então, a gente teria que trabalhar primeiro o ensino infantil, ia ser passo a passo. Entrar no Fundamental 1, depois no Fundamental 2. E aí, quando tu fores parar para pensar, aquele aluno que vai entrar na faculdade, já estou até pulando já o ensino médio, né? Ele já é um aluno que já veio criado, né? Lá do ensino fundamental, do médio, todo. Quando ele chegar na faculdade, tem outra consciência. Ele não vai pensar de maneira fechada, entendeu? Respeitando as outras profissões. Eu acho que dentro do currículo de cada faculdade, de cada universo desse, deveria se ter pelo menos uma disciplina interdisciplinar, que um veterinário fosse falar, que um médico fosse falar, que o fisioterapeuta, que um matemático, um sociólogo, um antropólogo, que todo mundo pudesse falar, para que abrisse, né? Porque nós precisamos de todos eles, né? Mas quando eu acho que, vou falar da medicina veterinária, que eu acho que a medicina veterinária só vai tratar de animais, que os meus colegas não me ouvem, né? Que os meus alunos não me ouvem, é complicado. Eu não tenho como fazer uma mudança dessa de uma hora para outra. Espero ter respondido a Ludmila e a ti. Respondeu, porque a situação é essa, né? A gente trabalha, a gente tem uma importância muito grande, inclusive isso é abordado na próxima pergunta, só que, do modo geral, a população não vê e os próprios profissionais da saúde não conseguem enxergar isso, né? O quanto a gente atua na saúde humana, o quanto a gente está ali presente e cada um se separa, sim, como você falou no início da palestra, né? É cada um na sua caixa. Ninguém vê que a gente vive num mundo que está tudo ligado, né? A pessoa precisa ir ao médico porque ela tem uma infecção ou um problema que ela adquiriu em algum momento. E aí, quem é que vai cuidar dali, ó, daquela interface, né, entre a atuação do meio ambiente e a pessoa ter adquirido a infecção? Quem é que trabalha com isso? Tu falaste uma coisa que eu queria ter falado, mas acho que o tempo não deu, e eu talvez tenha esquecido o momento, mas que eu fiz uma reflexão. Eu faço isso hoje com frequência com todos os meus orientados, meus alunos, né? Eu coordeno o laboratório de leptospirose, como tu sabes,
E aí o questionamento, quando o animal chegava para a gente no hospital veterinário, a gente tratava ele. Mas eu sentia a falta que eu tinha tido essa base lá na minha residência, que a gente tinha que indicar ao proprietário ou tutor que ele fosse buscar uma ajuda médica, né? Aí eu já extrapolo. Então, a mesma coisa, quando você vai ao médico, ele quer te tratar, mas ele não quer saber como você se infectou, o que pode ter causado, né? E aí eu até brinco na minha sala de aula, eu digo assim, gente, tudo é virose. Mas o que é virose? Porque quando o proprietário ou o tutor vai à clínica veterinária, ele quer que eu olhe para o animal, faça um raio-x e diga assim, o animal tem isto, né? Mas o médico humano é diferente, a gente aceita. Né? Então, vou só te relatar um exemplo. A gente recebeu um animal no hospital veterinário no ano passado com suspeita de leptospirose. Ele era suspeito porque ele estava equitérico. E aí, então, quando está equitérico, fica mais fácil suspeitar. Quando não está, é mais difícil. Aí chegou o material para mim, o animal foi diagnosticado e com 2 dias o animal morreu. Foi para necrópsia. Aí a gente tinha todo o quadro macroscópico de leptospira. Coletei material, fiz PCR, leptospira. Gente, isso foi numa sexta-feira. Aí, segunda-feira, eu começava a disciplina de leptospirose humana e animal. Aí, na aula, meu celular tocando e eu não conseguia atender. Eu, na verdade, não estava nem vendo, né? Aí, quando eu dei intervalo, todo mundo já na porta da sala me esperando. O que aconteceu? Porque... Nossa. Tem um outro animal do mesmo proprietário e a proprietária, a tutora, estava equitérica e com dor na panturrilha. Aí eu já gelei. Eu falei assim, o que eu faço? Aí eu falei assim, para minha orientada de mestrado, né? Eu falei assim, convence ela a coletar urina e sangue. A gente faz agora já o diagnóstico dela. E aí eu fiz isso, a gente pediu para um rapaz que trabalhava com enfermagem, né, lá, que ele era de um laboratório, ele foi, fez as coletas, a gente entregou o potinho, era o marido, era o rapaz e a moça, né? Aí a moça aceitou e ele não, ele foi mais resistente. Aí eu entrei em contato com o município, que para minha sorte, o coordenador da vigilância em saúde era um veterinário, tinha sido meu colega, né? Então aí foi muito mais fácil, porque eu já tinha o contato dele, e contei para ele da situação. Então aí ele foi pegar essas informações e foi na casa dessas pessoas. Aí, só resumindo, os 2 estavam eliminando a bactéria pela urina e os 2 estavam com anticorpos, né? Então, eles tiveram realmente infecção. Aí, qual foi a grande dúvida? Quem transmitiu para quem? Aí, a gente fazendo toda uma história, que a gente vai até publicar esse caso, né? Eu estou fazendo um spoiler aqui. Aí, o que aconteceu? A nossa grande suspeita é que o proprietário, ou tutor, se infectou no ambiente de trabalho, porque era insalubre, e contaminou a casa dele, o ambiente dele. Então, aquele hábito de alguns homens fazerem xixi, né, no meio ambiente. Aí o animal, que tem um hábito de lamber, né, se infectou e o animal morreu. Né? Olha aí, então, olha assim, a visão de saúde única aí, de olhar para o todo, né? Você chegar à conclusão de que a fonte de infecção foi lá no trabalho, né? Olha a importância disso, de você interromper o ciclo ali na fonte de infecção. Olha que coisa maravilhosa. Mas a gente precisa estar com a mente aberta, entendeu? Sim. O profissional. Então, se eu chegar para um médico, se ele não for meu amigo, ele não vai querer me ouvir. Provavelmente entendeu? não. Então, o que eu fiz? Eu acabei fazendo uma intervenção pela secretaria do município, que era um veterinário, e aí ele ele marcou uma consulta para as 2 pessoas, né? E aí eu perguntei para ele, o meu diagnóstico, como o laboratório não é credenciado, estou até tentando credenciar para poder facilitar para o município, então ele tem que ser diagnóstico oficial, que é do LACEN, né? Então, ia demorar 30 dias para ter esse resultado. Aí eu pensei, vai morrer. Mas olha aí também o preconceito, né? Por que eles não aceitaram a sua fala, a sua intervenção, o seu diagnóstico, os proprietários do animal? Eles não aceitaram, né? Eu não sou cachorro, não. Por que o veterinário vai cuidar de mim? Não, né? É falta de informação, né? É preconceito. E aí eu aproveito a sua fala para falar a pergunta da Ana, que eu acho que a gente vai ter mais assunto aí dentro da pergunta da Ana. A Ana Scarpan,
está falando justamente do NASF, né? Veterinário é um profissional de extrema importância para a saúde. Como você vê a atuação e a aceitação, a gente acabou de falar um pouco sobre a aceitação, né, do veterinário dentro das unidades básicas de saúde, né, do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Se tem alguém assistindo que não conhece, o NASF é o Núcleo de Apoio da Saúde à Família, da atenção básica da saúde. Nem todo município tem. Eu só queria avisar que aqui em Sinop eu coloquei um projeto para a prefeitura, tá? Mas até agora não obtive resposta, porque o interesse da Secretaria de Saúde está em cuidar da saúde humana em relação à Covid, então contratar veterinário para o NASF agora é praticamente impossível. Bem, essa foi a resposta que eu obtive. Mas a pergunta para a professora é essa, professora: como a senhora vê a atuação e a aceitação do veterinário no NASF? Bem, a atuação dele é na mesma linha do que eu consegui falar desse caso da leptospirose, né? Então, ele consegue pensar nessa interação de eu vou falar, acho que uma grande maioria das pessoas, né, da medicina veterinária, que trabalha com epidemiologia, que é trabalhar em qualquer área de grandes, de animais, de pequenos, né, de silvestre, a gente tem essa percepção de como ocorreu essa infecção. Então, pensar sempre na cadeia epidemiológica, né? Então, essa seria a grande função dele, de poder colaborar, de um olhar, de chegar, chegou um menino com bicho de pé. Aí, geralmente, o que as pessoas fazem? Vai lá, tira o bicho de pé e trata. Aí a gente tem que pensar, não, mas aí calma lá, é ambiental isso. Então, como a gente tem que atuar no ambiente, né? A mesma coisa, chegou um animal com todo caquético, né? Aí vai fazer um exame de fezes, por exemplo, aí você encontra ovos de ancilóstoma e toxocara, que são causadores de zoonose, né? De larva migrans, que é aquele bicho geográfico, né? E a larvas visceral, né? E aí, se não tiver alguém para poder informar como ocorre esse ciclo, vai se tratar. Mas ele vai ter o quê? Recidiva, porque o processo é ambiental e um animal que precisa ser vermifugado, simples, né? Para parar de eliminar esses parasitas, os ovos dos parasitas, né? Aí, aceitação. Eu estou num curso, né? Até tu leste aí, estou fazendo uma especialização, né? E todo mundo achou estranho. Nossa, você já tem doutorado, você está fazendo uma especialização? Estou, porque essa especialização é para que eu tenha o meu certificado de sanitarista. Mas eu já sou sanitarista. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então é mais que para a sociedade entender que eu sou sanitarista. Então, quando eu fiz minha inscrição, a primeira coisa que aconteceu, não foi homologada a minha inscrição, porque eu era veterinária. Aí eu entrei com um recurso mostrando toda a legislação que o Conselho Nacional de Saúde, ele determina, ele classifica quem são as profissões da área de saúde. Então está lá a medicina veterinária. Aí eu conheci, assim, um grupo que, sei lá, nós somos 40, 16 a quase 20 são enfermeiros. Então, todo o meu questionamento é muito epidemiológico para os professores e para eles. Então, eles me aceitam muito bem, né? Hoje eles até falam assim, tu não vais perguntar, Carla, tu não vais perguntar, por causa do meu olhar mais amplo. Então, eles ainda continuam com aquele olhar muito disciplinar, e eu já passei disso. Então, o médico veterinário, ele consegue contribuir de várias maneiras, né? Então, assim, no sorvete que você toma, no pão que você come, né? Então, a vigilância sanitária, ela tá aí, que é o médico veterinário também que ajuda, que atua, né? Então, a aceitação, quando as pessoas te conhecem e quando elas entendem que o trabalho foi solucionado, o problema, aí vem o respeito. E aí vem a aceitação. Aí fica mais fácil. Mas não é fácil. Não é fácil, professora. Com relação à atuação do médico veterinário, professora, a gente está nos 20 minutos finais, mas eu acho que dá para a gente falar mais um pouquinho, né? Eu já inseri algumas das minhas perguntas nas perguntas de quem estava assistindo,
mas com relação ao aumento, né, de doenças emergentes, que agora cada vez mais a gente tem doenças que estão aumentando, e a tendência que a gente vê nos artigos é que esse intervalo entre uma doença emergente e outra diminua cada vez mais, né? 75%, na verdade 60% dessas doenças das doenças que existem são de origem zoonótica, e 75% das doenças emergentes são de origem zoonótica, ou seja, são zoonoses, né? A exemplo da Covid-19, mas eu li há pouco tempo que 75% tem origem em animais silvestres, né? E, assim, é um dado que, às vezes, as pessoas não pensam, nossa, 75% em animais silvestres. Aí eu fui pesquisar. Entrei em contato com uma amiga minha que é bióloga, assim, por uma situação muito óbvia, mas eu queria números, sabe? E aí eu perguntei, olha, eu preciso de um artigo que me dê em números a quantidade de animais silvestres que existem. E aí ela me deu um artigo falando só de mamíferos. Só de mamíferos silvestres, a gente tem 6.900 e poucos catalogados, né? Catalogados. Perfeito. Desses, alguns entraram em extinção e eu sei que não chegam a 30 mamíferos domésticos. Aí eu pensei assim, olhando aquilo ali, nossa, como o ser humano é arrogante. A gente é uma espécie só. Né? Como é que a gente pode achar que não tem agentes etiológicos diferentes em mais de 6.000? Isso só mamíferos, sem pensar em vertebrados como um todo, né? Pensar que não existem agentes etiológicos diferentes em mais de 6, quase 7.000 espécies espalhadas aí pelas matas, que estão na Amazônia, que estão no Cerrado, que estão na Mata Atlântica. Né? A gente está criando essa oportunidade de adquirir novos patógenos. E aí, como é que é? Se achar o receptor, já era. Sim. Bom pro patógeno, ruim para a gente, né, Luciana? Não, com certeza, essa tua colocação, ela é bem pertinente, né? Que quando a gente fala de animais silvestres, né, quando for te perguntar, eu falei assim, bem, eu não tenho essa resposta, né? Porque tem muitos que nós não conhecemos, né? E por nós não conhecermos, por eles estarem no bioma deles, no ecossistema deles, que nós não deveremos interferir, né? Então a gente tem que realmente não conhecer, porque é a vida deles ali. Agora, quando nós fazemos alguma intervenção, né, uma interferência, nós nos colocamos, nós vamos adquirir alguns patógenos, sim. Por isso que a gente tem esse número que às vezes as pessoas acham que é exagerado, mas não é. Então, até eu falo assim para os alunos, as pessoas ainda trabalham muito com a doença. Por quê? Porque a doença, ela tem o quê? Um quadro sintomático. Então, eu vou apresentar alguma sintomatologia, eu vou ficar com febre, com processo respiratório, qualquer coisa. Agora, todo mundo, de modo geral, desconhece, né? Não vou falar todo mundo, mas a grande maioria desconhece, né? Ou, às vezes, relaxa, são os assintomáticos. Então, eu sempre achei que o problema nunca eram os sintomáticos, os doentes. Por quê? Porque o doente, eu já estou vendo, eu já posso tratar, eu já posso fazer alguma intervenção. Agora, aquele que está do meu lado, que não está demonstrando nada, esse para mim é o perigoso. Né? Então, eu até brinco com os meus alunos, né, e falo assim, olha, quando eu vejo vocês postarem, eu aceito todo mundo, né, no Facebook. Aí eu vejo vocês postarem lá, se agarrando com a preguiça, com não sei quem. Aí eu digo assim, olha, eu já falei lá na graduação, você já está adulto. Então, o máximo que eu vou fazer é te visitar. Né? Aí eles começam a dizer, ai, a senhora é exagerada. Eu falei, não esqueçam dos assintomáticos. E a gente não sabe o que é que esses animais silvestres carregam, nós não conhecemos. Nós temos um ou outros trabalhos muito pontuais de animais que foram capturados, foi feito sorológico, a gente encontrou vários patógenos, encontrou carrapato com vários patógenos, né? Então, assim, é aquela espécie, aquele grupo, a gente consegue publicar, informar a ciência, informar a comunidade. Mas esses 6.000 e pouco que nós não temos acesso, entendeu? É complicado demais. Então, aí eu volto porque aquela professora falava. A gente precisa respeitar
o ambiente, né? Se a gente não respeitar o ambiente, se eu não respeitar aquela onça que eu acho muito interessante a pessoa falar assim, a onça está atacando os meus bezerros. Aí eu faço a reflexão. Quem estava primeiro lá? Os bezerros ou a onça? A onça. A onça fazia uma predação de um outro mamífero que não está mais lá. Então, ela precisa se alimentar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o bezerro. Aí as pessoas não entendem, vão lá e matam a onça. Porque é natural para a onça. Né? Então, assim, não tem sentido isso. Né? Então, é muito difícil, né, falar, eu pensar, a pessoa vai dizer assim, eu sou uma poliana, né? Eu posso até ser uma poliana, né? Mas é uma mudança que a gente precisa fazer, é uma mudança que ela tem que ser muito individual, você tem que ter consciência disso e você tentar transmitir, só que você não pode abrir a cabeça das pessoas e colocar. Por isso que eu acho que tem que ser aonde? Lá na base, porque a criança, ela vai respeitar, porque ela está naquela fase do ensinamento, e é um adulto consciente que nós vamos produzir. Então, eu não consigo trabalhar mais agora as pessoas. Eu só vou conseguir trabalhar lá atrás. Verdade, professora. Nessa sua fala aí, eu lembrei de um artigo que fala, inclusive, na verdade, o artigo não fala sobre isso, mas ele remete à interação que a gente precisa ter entre as profissões, né? O título do artigo é em inglês, mas é mais ou menos o seguinte: por que, para entender doenças infecciosas, precisamos entender ecologia de populações, que é uma parte muito mais do biólogo do que do veterinário em si. Mas a doença infecciosa, a epidemiologia e como é que a gente fala que é em espalhamento? É spillover, né? Que é a passagem de um agente para outro hospedeiro, que foi o que aconteceu no Covid, bem, pelo menos a teoria, né? Saiu do morcego e foi para o ser humano. Esse spillover, a gente trabalha ali e é a nossa área de atuação. Então, assim, a gente precisa de todas as profissões, né? Outro dia eu estava pensando, a gente precisa do arquiteto também, gente. Aqui Sinop é uma cidade nova, está aumentando. E aí, vai aumentar de qualquer jeito? Vai abrir o que? Favela? Porque no Rio, casos de leishmaniose dentro das cidades estão aumentando desde que eu saí de lá, desde 2014. Ou seja, o vetor se adaptou, né? Era leishmaniose, a área rural, porque ele precisa do ambiente mais fresco para reproduzir. E agora não está bem assim, não. Ele foi para a favela e está lá nas periferias e está reproduzindo e tem casos de leishmaniose nas grandes cidades, né, professora? Com certeza. Tem um outro patógeno que eu queria chamar a atenção, falta um pouquinho de tempo, mas eu queria lembrar, porque eu lembro que era muito falado quando eu estava indo parar, e aqui em Sinop, no Mato Grosso como um todo, né, eles dão muita atenção para a doença em si, mas ninguém tem atenção, ou assim, eu não vejo esse discurso de que é uma zoonose, que é hanseníase. As pessoas não associam hanseníase, né, do agente etiológico tá em tatu, e aqui tem tatu pra caramba. Outro dia eu vi um senhor levando o tatuzinho, claro que foi na maior boa vontade, para colocar para devolver ele para a natureza, para o parque. Aqui tem um parque, tem alguns parques, né, um deles é o Parque Florestal. Aí, na minha cabeça, já veio um monte de coisa. Meu Deus, se aquele tatu não é dali, e ele estava em contato com o tatu. Sabe, as pessoas não associam hanseníase como uma zoonose. Nossa, a preocupação é só na transmissão, né, de pessoa para pessoa, mas ainda isso não está associado. É porque foi muito cultural, né? Porque as pessoas, até lá na época lá de Cristo, né? Elas não tinha essa associação, então era de uma pessoa para outra, então ela já era isolada naquele momento, né? Então aí as pessoas hoje, algumas ainda têm vergonha, né, de falar, porque eu até entendo perfeitamente, porque até eu também teria vergonha, porque as pessoas já chamavam até de leproso, e aí quer se afastar. Então hoje a gente conhece, então a ciência veio para te mostrar que existe tratamento, né? Que a gente pode trabalhar a prevenção, como evitar a transmissão. Então, tudo isso, hoje nós temos em mãos que a gente não tinha no passado, né? Mas ainda
como tu viste, esse senhorzinho, provavelmente ele ainda não se apropriou dessas novidades, então ainda fica para ele na mesma situação. E uma outra coisa também que tu falaste com relação a isso, que eu até me lembro que é tu conhece, né, que é o Josafá. Isso. Que ele é um fisioterapeuta que trabalha com saúde pública, né? Que é fantástico. E com doença infecciosa, que é o mais interessante, né? Então, ele falava, aqui no Pará, eu não sei como é que é aí, então, por isso que eu digo que a gente conhecer as regionalidades. Então, eu fiz isso. A gente tomava banho de poço, né? E aí colocava uma tabuazinha bem do lado do poço. E aí a gente pegava a água do poço, tomava banho, né? Passava sabão. Só que eu nunca tive a percepção, só tive a percepção agora que ele falou, né? Que a água que a gente banha é a água que cai de novo no poço. Então, às vezes, a pessoa toma banho e faz xixi, né? Então, assim, é a mesma água para tudo. E aí, ele tinha detectado que as pessoas estavam se infectando com o Mycobacterium lepre por causa desse tipo de comportamento. Então, olha só, o quanto a gente precisa realmente trabalhar com as comunidades, com as pessoas, né? Então, eu não posso, tipo, quando eu vou dar aula, eu achar que a minha realidade é a realidade do meu aluno que mora numa comunidade quilombola, indígena, não é. Então, é isso que a gente precisa parar, entendeu? Que é isso que eu reclamo muito dos nossos programas, né? Nossos programas sanitários, tanto de humano quanto de animais, eles não se conversam, eles são muito selva de pedra, né? Então, eles não conhecem realidades rurais, né? Amazônicas, eu não sei aí. Então, é bem complicado isso. Então, normalmente, a realidade... Desculpa, professora. É do Sudeste, né? Mais ou menos isso. Que é bem diferente, bem diferente. Sim, é bem diferente. Aí eu falo que no Pará, cada um tem seu igarapé próprio. Todo mundo tem um igarapé, todo mundo chama para tomar banho de igarapé no fundo do quintal. Igarapé é um riacho, né? Pelo menos foi isso que me explicaram quando eu estava aí. É como se fosse um riacho. Eu falo, gente, mas aqui todo mundo tem seu igarapé próprio. Ninguém... Eu não tenho meu igarapé, eu quero meu igarapé próprio também. Não tenho, não. Professora, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, não sei se o pessoal da organização quer falar alguma coisa, mas até agora, por mim, a gente ficava aqui conversando a manhã inteira, o dia todo, porque tem muita coisa para a gente falar, né? Tem muito agente, tem muita doença, tem muito regionalismo, tem muita coisa com esse olhar amplo e específico de cada região que a gente precisa falar para evitar, para trabalhar, na verdade, na prevenção, né? E não no controle. Hoje a gente está no controle, tentando controlar o Covid que descontrolou, quando, na verdade, a gente poderia e deveria trabalhar a prevenção com esse olhar de respeito, né? E de entendimento. Eu acredito particularmente nisso, né? A gente está conectado, a gente não está conectado só com as pessoas, está conectado com a natureza, com o ambiente. A gente vive num planeta só, não dá para ser isolado, né? Não tem como. Com certeza. Então, professor, eu quero lhe agradecer muito. Eu não sei se eu vou voltar a falar depois para agradecer, mas desde já eu já lhe agradeço muito pela sua disponibilidade de vir aqui, de falar para a gente, de trazer esse tema que eu também tomei como missão, falar de saúde única, levar e chamar cada vez mais pessoas para falar desse assunto, para quanto mais gente entender melhor, para ver se a gente tem uma possibilidade de um olhar diferente, de um futuro melhor, né? De um entendimento de que está tudo conectado. Muito, muito obrigada. Agradeço as perguntas a quem assistiu a palestra. Agradeço ao convite por intermediar essa palestra, que foi ótima, e muito, muito obrigada. Camila? Agora vamos esperar. Bom, gostaríamos de agradecer à professora e doutora Carla Cristina Guimarães de Moraes e à doutora Vanessa Raia pela excelente discussão, o que abrilhantou ainda mais o nosso evento. Gostaríamos ainda de expressar profundo agradecimento pela disponibilidade e a contribuição de vocês. Muito, muito obrigada, professoras. Neste momento, vamos dar um breve intervalo e voltamos em 30 minutos com as próximas palestras.